O Governo Mundial Religioso em 14 de maio de 2020, programa número 5. O que poderá acontecer ao mundo a partir dessa data? Tome nota do conteúdo deste programa. Que Deus vos abençoe. Governo Mundial Religioso em 14 de maio de 2020. Número 5. Preparação para o fim. Como tem sido anunciado pelo Papa de Roma, nesta data haverá em Roma, com as religiões mundiais e entidades políticas, o Pacto Global para implantar o novo humanismo. O que vai sair desse encontro religioso e político somente Deus o sabe de antemão no seu todo. Mas os cristãos de Cristo estão atentos ao desenrolar dos acontecimentos, porque daí poderão ser decretadas as bases e poderes diabólicos para, num futuro breve, implantarem os governos mundiais, religiosos e políticos para cumprimento das Escrituras em Apocalipse, capítulo 13. Nada se faz sem haver alguns planos estabelecidos, e para isso, seja no que for, é preciso tempo para estudo, projeto e execução. E este assunto dos governos mundiais, religiosos e políticos, tem ocupado muitos anos de estudo, com reuniões das partes interessadas para a sua execução. À parte disso, este assunto é de cariz profético e tem que ter o seu cumprimento. Neste vídeo número 5 desta série, vamos apresentar mais algumas notícias sobre o assunto e particularmente sobre o novo templo dos judeus em Jerusalém. Várias coisas importantes têm acontecido para a sua conclusão. Este é o facto. A religião romana controla o mundo, já desde o Império Romano do passado, e no presente ele continua dando provas desse poderio em juntar todas as religiões do mundo, os políticos e particularmente do Ocidente. Então, estão muito debaixo da sua influência e para o fim isso será muito acentuado. Vejamos algumas fotos relativas à influência política religiosa. Israel, Templo e Roma. Que Deus vos abençoe. Israel, o único povo que na terra Deus se revelou e o comissionou para anunciar a sua palavra no Velho Testamento, primeiro escrita por Moisés, ensinada pelos escribas e sacerdotes, até que veio Jesus Cristo dar a sua vida para salvar o mundo no Calvário, e comissionou a sua igreja dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Israel é a única terra que no mundo inteiro se chama de Terra Santa. É um lugar onde Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, veio dar a sua vida em resgate da humanidade. Na história de Israel, até Jesus Cristo, houveram 3 templos. Primeiro, o chamado Templo de Salomão, que acabou por ser destruído pelos babilônios. Em segundo lugar, o templo chamado de Zorobabel, que era uma reconstrução do Templo de Salomão que foi destruído e agora mandado erguer por Ciro e completado pelo rei Dário no Velho Testamento. Em terceiro lugar, temos uma ilustração do chamado Templo de Herodes,
Este templo levou 46 anos a ser construído. Era o templo do tempo de Jesus Cristo sobre a terra, o qual disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esta é a parte da triste história do povo judeu. E como Jesus afirmou, Jerusalém e o templo foram destruídos pelo Império Romano no ano 70 AD. Afirma a história que cerca de 1 milhão ou mais de judeus teriam perecido quando os romanos destruíram o templo e Jerusalém e foram cativos para todo o mundo por quase 2000 anos, conforme Jesus tinha decretado, tinha profetizado, por causa de rejeitarem o seu Messias. Os vasos do templo foram levados para Roma e estão gravados no Arco de Tito, naquela cidade romana. Segundo o que eu entendo das Santas Escrituras, a história de Israel tem 5 templos. Vimos os 3 primeiros: o Templo de Salomão, o Templo de Zerubabel, que foi naturalmente uma reconstrução, depois o Templo de Herodes, chamado de Segundo Templo, o templo em que o Anticristo se vai assentar e ainda o Templo de Ezequiel para o milénio. Esta foto dá-nos uma ideia de como será ou como poderá ser a construção do novo templo dos judeus ao lado da mesquita de Omar, ou no outro lado qualquer, mas tem que haver um templo em que o Anticristo se vai assentar. Esta é a história profética, em 2ª Tessalonicenses 2, verso 1 ao verso 4. Há vários anos a esta data que a preparação para o terceiro templo, chamado do terceiro templo, o templo em que o Anticristo se vai assentar, estão em franco progresso. Os seus utensílios, os vasos do templo, estão sendo preparados já há vários anos. Os vasos do templo constam de diversas coisas como as trombetas e as harpas de madeira. O candelabro e as vestes sacerdotais e outros utensílios já estão prontos. Graças a Deus, mais uma vez vimos perante a face do Senhor para o louvar, para o glorificar, para lhe dar a glória, a adoração e a gratidão da nossa vida, pois nos lembramos, aleluia, que somente o Senhor é Deus e somente Ele, com o seu precioso sangue, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição tínhamos da nossa família. Mas graças a Deus, agora não mais segundo tradição, mas agora andamos no novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu no Calvário. Glória ao nome do Senhor. É grato estar na presença do Senhor, é grato exaltar ao Senhor, é grato adorar o Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, aleluia. Não se canse de louvar este nome santo e bendito e poderoso, aleluia, e glorioso, aleluia, glória ao nome do Senhor, pois o Senhor o ama e o Senhor o quer salvar. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor em oração, vamos exaltar, vamos pedir para que a sua mente e o seu coração, aleluia, seja alertado, aleluia, para aquilo que vai ouvir, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque tu és bom, meu Senhor, tu és maravilhoso, aleluia, és o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, glória ao nome do Senhor, aquele que deu a sua vida em lugar da nossa, glória ao nome do Senhor, para nós hoje sermos livres, aleluia, e estarmos na tua presença com um coração grato, aleluia. Jesus pagou o preço no Calvário,
Calvário. Bendito seja o seu nome. Senhor, a estes que nos veem e ouvem, o Senhor com o seu Espírito, aleluia, apodere-se da sua mente, do seu coração, do seu Espírito, aleluia, e faça uma obra neles, os ajude a entender a sua santa vontade, glória ao nome do Senhor, e aquilo que vai ser exposto, Senhor, abençoa o teu servo, Senhor, e dá-lhe graça e unção do alto. Meu Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até junto de vós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor, porque só Deus é Deus e além dele outro Deus não há. De maneira que a glória somente pertence à majestade divina. Louvado seja o nome do Senhor e hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, porque vamos expor o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Alegre-se com Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força e a sua companhia é sem par. Jesus afirmou, e eis estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E este é o programa número 5 da série O Governo Mundial Religioso para 2020, no dia 14 de maio, ponto de interrogação. Este é o programa número 5. E vamos, antes de mais, fazer a leitura sagrada, que são apenas 2 versos, em Mateus 24, verso 1 e verso 2. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus 24, verso 1 e verso 2, diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Até aqui a palavra do Senhor. Após esta leitura sagrada, apenas 2 versos, nós vamos desenvolver apenas 2 aspectos da mensagem. Ou seja, o primeiro, naturalmente, é a introdução. Em segundo lugar, é o Templo dos Judeus em Jerusalém. E em terceiro lugar, eventos das religiões mundiais em progresso e sobre Roma, sobre Israel. Vamos falar um pouco para estarmos cientes de que o dia 14 de maio se avizinha rapidamente e somente Deus sabe de antemão aquilo que ali se vai passar. Nós temos uma ideia de que daquela reunião mundial e global pode sair, ou poderá sair, as bases do governo mundial religioso para, num tempo futuro próximo, o Anticristo ser apresentado ao mundo. E como temos falado já noutros programas acerca do Império Romano restaurado na Europa, de onde sairão 10 reis, os quais terão um cabeça, um líder, que abaterá a 3 reis ou 3 nações. Esse líder será o líder mundial, chamado de Anticristo, para governar o mundo. Cremos que Nosso Senhor falou acerca da sua volta também, para levar a sua igreja para o céu, e o apóstolo São Paulo. Da mesma forma, particularmente à igreja de Coríntios e à igreja de Tessalónica. Queremos que, quando Jesus voltar, voltará antes da grande tribulação, porque temos falado muito sobre o assunto e vamos continuar falando uma ou 2 escrituras aqui e ali para nos relembrar que Nosso Senhor, por exemplo, mandou-nos orar
lá em Lucas, nesse tempo do fim, para que possamos evitar as tragédias que Jesus falou que haviam de vir ao mundo. Entretanto, em continuação dos nossos programas sobre o governo mundial, para 14 de maio de 2020, em Roma, neste dia nós prosseguiremos em analisar mais alguns aspectos de interesse. Para os últimos dias da Era da Graça de Deus, eles são, segundo as Santas Escrituras, caracterizados pela violência de toda a ordem no campo social, político e religioso, como tem acontecido. Mas também, no campo espiritual, o engano está em progresso por todo o mundo. Pelo que os dias para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo serão dias trabalhosos, conforme já foi apresentado pelo apóstolo São Paulo em 2 Timóteo 3 e verso 1, de maneira que os servos de Deus devem compreender que os dias do fim da hora da graça e de outros eventos mundiais a cumprir-se, particularmente aquilo que estamos falando, devem compreender, os servos de Deus devem compreender que os dias não são fáceis por causa de muitas inovações, por causa da apostasia, etc. Tentemos compreender que esta geração é a geração do tempo do fim. E nesse fim, muitas coisas acontecerão que o mundo não conhece e que muito povo de Deus anda também cego e surdo por falta de compreensão das Escrituras. Já o povo de Israel foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E assim vai ser no Novo Testamento. Muitos cristãos são apelidados de virgens loucas, do capítulo 25 de Mateus, mas não estão vigiando, não estão pensando sobre serão eles ou serão os seus irmãos. De maneira que, como aconteceu no passado, irá acontecer no futuro. Muitos dos crentes, ao verem os grandes e poderosos que se juntam para governar o mundo religioso, ficam fazendo os seus comentários sobre o futuro que os aguarda. Uns com medo, outros com dúvidas e outros porque não experimentam lutas no caminho da fé. Nunca se esqueça que para entrar no reino de Deus, a Bíblia Sagrada diz que desde João Batista se emprega força. É pela força se apoderam dele. Não força física, mas força espiritual. Isto é, luta contra as hostes espirituais da maldade, contra a nossa velha vida de pecado, contra o pecado, etc. Muitos outros capitulam ao verem com os seus olhos naturais que grandes líderes chamados de cristãos estão liderando os seus rebanhos num caminho de entendimento também com as religiões que se vão juntar em Roma e com os políticos. E então ficam na dúvida se Cristo não estará lá também. E eles não compreendem que isso é apostasia, que tem que acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apostasia quer dizer que as pessoas se desviam da fé e se tornam religiosas, políticas, etc., etc. Para os últimos dias, as Escrituras advertem-nos que haverá falsos profetas e falsos doutores e enganarão a muitos. E nós precisamos de dar o real valor às palavras de Cristo, que são de aviso a quem desejar ser avisado e discernir que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Assim, em Mateus 24, verso 1 e 2, fala-nos do templo que havia de ser destruído. E hoje, isso aconteceu no ano 70 da era cristã,
E hoje nem pedras encontram para dizer o templo estava realmente neste lugar ou naquele lugar. E tem havido muita dificuldade para chegar a uma conclusão aonde é que o templo estava, porque não existem vestígios do templo. Ora bem, é sobre este assunto e outros mais que nós queremos falar um pouco além daquilo que já mostramos naquelas fotografias anteriores, etc. Mas em Mateus 24, verso 10 ao verso 12, diz que num tempo futuro, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E é este tipo de vida que nós temos em nossos dias pelo mundo inteiro. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo isto está acontecendo pelo mundo inteiro. Nestes versos, Jesus deixou 6 vocábulos que devem prender a nossa atenção. Ou seja, escandalizarem-se, traições, aborrecimentos, enganos, multiplicação da iniquidade e o amor cristão esfriado. Escandalizar significa ofender-se ou sentir-se melindrado, e fica como dizer-se de pé atrás. Traições significa deslealdade e conspiração. Aborrecer significa sentir horror e fastio de alguém. Enganar significa induzir ao erro, iludir e defraudar. Iniquidade significa perversidade e transgressão. E o amor cristão esfriado significa diminuir o entusiasmo e a paixão pela vida cristã. E tudo isto e muito mais somente no meio do cristianismo. E todos os cristãos devem andar avisados destas situações que surgem nas igrejas nos últimos dias, para que quem está em pé tenha cuidado, olhe, não caia. E nós vamos fazer uma pausa para voltar a colocar mais algumas coisas de interesse e depois vamos continuar a mensagem. Antes de prosseguirmos na nossa mensagem, devemos ter em compreensão o seguinte: para o tempo que a gente vive no tempo presente, os políticos e os religiosos se encontram muitas vezes, e a influência do Vaticano é por demais conhecida em todo o mundo, mas muitos cristãos são esquecidos. Este é o rei da Jordânia e a rainha que se encontraram com o Papa. Estes são os pais do atual rei de Espanha, também com o Papa anterior a este. Todos nós devemos compreender a influência do Vaticano no mundo inteiro. Este é o atual presidente de Portugal, que também não deixou de não ir a Roma beijar a mão ao Papa. O presidente Shimon Peres, de Israel, também se encontrou com o Papa. Estes são os atuais reis de Espanha, que também se encontram com o Papa. E aqui temos a Rainha da Inglaterra, também com um Papa de Roma. E esta é a mesma Rainha da Inglaterra com outro Papa de Roma. A influência do papado no mundo inteiro, muita gente não a conhece. E mais uma foto da Rainha da Inglaterra com outro Papa, o atual Papa que existe em 2020. Muitos outros políticos se encontram com o Papa para resolver os seus problemas. Este é o chamado líder da Palestina. Outro presidente de uma nação latino-americana
creio que é a Bolívia, se encontrou também com o Papa. Este homem foi deposto. Este homem que levou a Venezuela à desgraça também foi o Papa. Isto quer dizer que o mundo político anda misturado com o poder religioso e vice-versa. Esta senhora que levou o Brasil, ela e outros mais, que levou o Brasil quase à desgraça, também teve que ir a Roma. Até o presidente do Irão atual sim foi encontrar com o Papa. O presidente francês também não podia deixar de não ir a Roma. Tal é a influência do Vaticano sobre a política que estas imagens denotam bem a submissão dos reis de Espanha, pais e filhos. O presidente Putin da Rússia também foi visitar o Papa. O presidente da Coreia do Sul também foi visitar o Papa. O líder dos budistas e o Papa também se encontraram há muitos anos e continuam. O atual presidente da Turquia também se encontrou com o Papa. O presidente italiano, naturalmente, tinha que se encontrar com o Papa, como creio que todos eles ao longo da história. O presidente Clinton, presidente americano, também esteve em Roma com o Papa. O presidente Bush, pai, americano, também esteve em Roma com o Papa. O presidente Reagan, presidente americano, também esteve com o Papa. O presidente americano, chamado presidente Carter, também esteve com o Papa. O presidente americano Bush, filho, também esteve com o Papa. O presidente Obama não deixava de não ter que ir a Roma também, ter com o Papa. E o presidente Trump também foi a Roma para falar com o Papa. E nestas fotos que se seguem, continuamos vendo a influência do Papado de Roma em toda a vida política e religiosa do mundo. De maneira que devemos acordar para a realidade do que está a passar no mundo, porque até os próprios evangélicos e alguns carismáticos, chamados de pentecostais, têm-se juntado a esta organização de que estamos falando, ao Pacto Mundial para o Novo Humanismo em Roma. Vamos abrir os nossos olhos e tomar decisões na vida, de estar juntinhos a Jesus, porque a Igreja de Cristo é um pequeno rebanho. A Igreja de Cristo não são religiões, são pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E estas coisas que estamos contemplando denotam que o capítulo 13 do Apocalipse está para se cumprir, creio que em breve tempo. Todos nós conhecemos estes líderes árabes e religiosos e outros mais. O que estamos contemplando é a influência de Roma tem levado até alguns à apostasia, chamados de pentecostais e carismáticos. O tempo em que estamos vivendo é tempo de olhar para cima, porque o Senhor diz que todas as coisas haviam de ser cumpridas. Creio que Jesus, em breve, virá buscar a sua igreja.
as religiões do mundo se estão juntando, mas Cristo não está lá. Jesus Cristo não é nenhum líder, como temos vindo a falar há muito tempo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Deu a vida pelos pecadores de todo o mundo. Ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Está intercedendo por cada um de nós e há de vir buscar a sua igreja no tempo em que Ele nos disse, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Jesus é o Filho de Deus vivo, não é nenhum homem. Jesus é Deus revelado em carne. Louvado seja Deus. Os políticos e religiosos do mundo sempre andaram juntos ao longo da história. E para o tempo do fim dos tempos, como temos visto, eles continuam e terão que acabar juntos na sua destruição, conforme a palavra de Deus. Israel, o templo dos judeus, a Europa e o Vaticano, com as religiões do mundo, estão na profecia a ser cumprida. Acorde. Prezado telespectador, os nossos programas são feitos para andarmos avisados. E o avisado vê o mal e desvia-se, mas o simples passa e sofre a pena. Este pacto global, religioso, político, que tem anunciado o chamado Papa de Roma, chama-se, em linguagem espiritual, a rejeição de Deus e do seu Filho e a deificação do homem. Ele próprio falou que quer um novo humanismo, de maneira que cada um de nós deve andar avisado daquilo que a Escritura nos ensina para os últimos dias e no que os homens estão fazendo. Para o tempo do fim, a rejeição de Deus e a deificação do homem é um facto bíblico. E por isso, os crentes redimidos chegam-se mais a Deus. Já no Salmo número 2, verso 1 e verso 2, afirma: porque se amotinam as gentes, os gentios, as religiões sem Deus, os políticos sem Deus, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos-se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esta rejeição deste ungido refere-se a Jesus Cristo. E as religiões de Roma e do mundo não querem mais que Cristo reine sobre eles. Mas esta rejeição já aconteceu no passado com os judeus. E o resultado foi cerca de 2000 anos de cativeiro, fora da sua terra, e ao longo da história da Igreja, a maior parte do mundo continua a rejeitar a Cristo. Mas nestes dias, a deificação oficial do homem, decretada pelo chefe romano, com o novo humanismo, eu creio que é o seu próprio fim para enfrentarem a ira de Deus e do Cordeiro. Esta ira também já está decretada há cerca de 2000 anos atrás, a esta data. E para aí, aviso nosso, porque são esses mesmos reis, príncipes, grandes, poderosos, presidentes e todos aqueles que os seguem, que vão fazer a última oração da sua vida e pedir a própria morte. Em Apocalipse 6, afirma: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O céu vai abrir-se, e eles na terra vão contemplar aquele que está sentado sobre o trono e a ira do Cordeiro.
E vão fazer essa oração que já está escrita há muito tempo. Quem poderá subsistir? Rochedos, montes, cair sobre nós. Eles procurarão a morte e não a vida. A ira do Cordeiro será tal. Mas a Igreja do Senhor não estará cá para enfrentar a ira do Cordeiro nem pedir a morte. A Igreja de Cristo não faz tal oração. Ela não estará na terra para enfrentar esse sofrimento quando o céu se abrir e a ira de Deus se manifestar. Lembre-se disto. Água e azeite não se misturam. Joio e trigo são diferentes. Luz e trevas não têm comunhão. E o que parece ser bom aos olhos do homem pode ser um laço e uma rede para os servos de Deus que devem andar avisados. Mas entre as religiões os enganos são ainda muito maiores, porque ali não há cristianismo bíblico. Cada um está imbuído dos seus ensinamentos tradicionais e as ideologias religiosas são semelhantes a laços de morte. E isto é facto. Muitos desses seguidores são ferozes, até ao ponto de matarem quem lhes apresenta o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador do mundo. Porque não consentem que a sua ideologia seja ameaçada com outra doutrina. E também é facto que a Igreja de Cristo relata como os cristãos eram mortos pelas religiões pagãs. E ao longo da história cristã, e ainda nestes dias se tem falado que morrem às mãos de variadas religiões muitos milhares de cristãos cada ano. Até no meio dos judeus, no princípio do cristianismo, os servos de Jesus eram mortos por crerem que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus vivo, que era o seu Salvador. A religião romana, conivente com o Império Romano, mataram há centenas de milhares de cristãos na chamada Santa Inquisição na Europa, somente porque não seguiam os ensinos religiosos da religião romana. E vem aí o tempo da grande tribulação, que a religião mundial do falso profeta vai pôr em prática esse espírito de morte inquisitiva por todo o mundo. Isto quer dizer que uma nova Inquisição vai voltar conforme o capítulo 13 do livro do Apocalipse. E desta vez o suplício será por guilhotinas espalhadas por todo o mundo para decapitarem os seguidores de Cristo. Apocalipse 13, verso 15, Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20 e verso 4. E cada um de nós fica avisado para evitar esse sofrimento que um dia vai tomar lugar e nos parece que vai ser próximo. Existem no mundo dois tipos de pessoas, os naturais e os espirituais. Os naturais, os primeiros, são apenas filhos de homens, os segundos são filhos de Deus. Os naturais são os que são gerados pelos homens. Os espirituais são aqueles que têm sido gerados pelos homens e foram depois gerados por Deus. Foram gerados de novo. João 3, verso 1 ao verso 7, como ensinou Jesus a Nicodemos. Em João 1, e verso 11 ao verso 13, entretanto afirma, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E esta é a diferença entre homem e homem. Portanto, uma coisa é muito importante. Não se deixe influenciar pelo que vê, ou pelo que ouve, ou pelo que os homens proclamam, mas sim pelo que está escrito na palavra de Deus. As pessoas precisam de ser regeneradas pela autoridade da palavra de Deus, que é Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e pela obra do Espírito Santo nos corações que a ouvem.
então a pessoa natural fica transformada numa pessoa espiritual. E essa é a família de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os crentes que pertencem à Igreja, onde Cristo é a cabeça, e mais ninguém. E mais ninguém. E lembremos-nos de que o tempo pode estar muito curto para proclamar as verdades sagradas que Jesus ensinou. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Apenas pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada também, além disso, diz... Em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as religiões de Roma e as outras religiões juntas não consentem nessa doutrina. Portanto, pode estar para próximo a proibição de falar estas palavras. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Então, atentemos sempre para as palavras que Jesus avisou, que o seu rebanho é pequeno e que tem pouca força. Lucas 12, 32 e Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. E Deus nunca nos mandou olhar para os homens, mas disse, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, vós, todos os religiosos do mundo, vós, todo o povo, universalmente falando. Olhai para Deus, único Senhor, porque para Ele só há um caminho, não há mais que um, só há um caminho. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isaías 45, verso 22. E todos os termos da terra significa universalmente. E Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, verso 15 e verso 16. Segundo lugar, o templo dos judeus em Jerusalém. Os eventos de Roma sobre o novo humanismo e comunismo têm as suas ramificações, os seus projetos, e um deles eu creio que é a construção do templo dos judeus em Jerusalém. No princípio nós mostramos diversas fotos e não vamos fazê-lo outra vez, para não perder mais tempo. E os discípulos de Jesus aproximaram-se dele para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus lhe lembrou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esta história aconteceu no ano 70 da era cristã, quando os judeus se revoltaram contra os romanos. O exército romano, comandados por Tito, destruíram Jerusalém e o templo e levaram os vasos sagrados para Roma. E desde aí, desde o ano 70 até 1948, os judeus foram em cativeiro como Jesus tinha predito em Lucas 21 e verso 24, se a minha memória está correta. E iriam por todo o mundo e uma grande espada iria atrás deles. A história do templo dos judeus em Jerusalém tem o seu fundamento no rei Salomão. E a sua construção era uma construção sem par, construído com enormes blocos de terra, de pedra e revestido a ouro. 1 de Reis, capítulo 6, até ao capítulo número 8. O rei de Babilônia mandou destruí-lo e levaram para a Babilônia os vasos sagrados e tudo o que era de valor, como está escrito, e levou cativo o povo de Judá por 70 anos. 2 de Reis 25, 1 a 21 e Jeremias 25, verso 9 ao verso 12. No tempo do rei Ciro, da Pérsia, Deus mandou este rei repatriar o povo judeu e reconstruir o templo do Senhor. E no tempo de Esdras, esse templo foi chamado o templo de Zorobabel. Esdras 6, verso 1 ao verso 22, como já lemos no princípio. E atualmente Deus está usando um homem como Ciro para proteger o cristianismo e para proteger o povo judeu. Esse homem é o presidente americano atual, chamado de Sr. Trump. E no tempo de Jesus, esse templo, que tinha sido ampliado pelo rei Herodes, levou 46 anos a ser construído.
Está escrito em João 2, 19 e 20. E foi chamado o templo de Herodes. E Jesus profetizou que aquele templo, feito com tão grandes pedras, seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isso aconteceu, como foi dito, no ano 70 da era cristã, pelo exército romano. E os vasos do templo foram levados para Roma, como vemos aquelas fotografias do incêndio de Jerusalém e da destruição do povo judeu. Agora são passados 72 anos que Israel voltou à sua terra, mas ainda não tem o seu templo reconstruído. E ele terá que ser reconstruído para os judeus voltarem a fazer os sacrifícios da lei de Moisés. Isto tem que ser incluído nas conversações do Pacto Global, do novo humanismo, das religiões todas juntas, etc, etc. E vai para muitos anos que os judeus anelam por construir o seu templo. E no processo de paz do Médio Oriente entre judeus e árabes, isso tem sido muito discutido. Aliás, o templo dos judeus não pode, de forma alguma, ficar fora das negociações, porque é um projeto profético que tem que estar completo e já em funcionamento na última semana profética de anos da história de Israel, narrada em Daniel 9, 24 a 27. Isto tem que acontecer para que o anticristo se possa assentar e dessecrar esse templo, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Muitos têm falado e escrito sobre esse templo, para que os sacrifícios do povo judaico e muitos problemas têm acontecido também por causa do lugar do templo a ser construído. E agora tudo parece quase estar pronto para essa construção, inclusive os vasos do templo. E agora, daqui para a frente, nós vamos falar de coisas muito importantes acerca de 3 homens que há na terra que escolheram temer ao Senhor. E vamos ler aquela célebre profecia de Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Até já. Read the prophecy in Revelation 13. And you said you know who that is. Is that right? Yes. Would you tell us? There are 2 principal characters in Revelation 13. Yes. One is the Antichrist and the other is a false prophet. That's right. Now, there's a lot of debate about the identity of both these 2 characters. And I didn't want to speculate. I didn't want to play the game like what everybody does, you know. Sure. I was just minding my own business. And a few years ago, I think about 4 years ago, I was in a conference in Sydney, Australia. And one afternoon, as I was waiting on God, the Lord Jesus appeared to me and he spoke about the false prophet who's mentioned in Revelation chapter 13. Yes. And then very simply and very clearly he said, the present Pope Francis is the prophesied false prophet. Vejamos agora o que falou o porta-voz do Sinédrio de Israel em relação com a construção do templo em Jerusalém, que envolveria 70 nações naquele projeto. A lawyer and an activist that promotes the rebuilding of a third Jewish temple in Jerusalem. Now that, of course, is a very controversial position since that is also the site of the third most important Muslim holy site, the Al-Aqsa Mosque. Professor Weiss, great to have you on the show. First, tell me a little bit about this initiative that you are going to, it's just happening this month in September. We want to establish a new organization, which is, its name is the 17 Nations. The 17 nations come from the Bible. We want to establish an international code according to the laws of the Bible, but in a modern interpretation. E agora vejamos 3 homens que decidiram ficar ao lado de Israel e como Deus está abençoando as suas nações. Primeiro, o presidente Trump, que podemos classificar como uma trombeta, a primeira trombeta no aspecto político.
O presidente Bolsonaro do Brasil tem sido chamado de segundo Trump. Podemos classificar como também uma segunda trombeta política. A sua nação está sendo muito abençoada e desenvolvida por ficar ao lado de Israel. O terceiro homem que colocou-se ao lado de Israel foi o novo primeiro-ministro da Inglaterra, creio ser chamado Boris Johnson. Também eu creio que aqui está mais uma terceira trombeta ou um terceiro Trump. E assim vai. A Bíblia Sagrada diz: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E estes três homens decidiram estar ao lado de Israel e ser abençoados por Deus, e as suas nações estão a desenvolver-se. O presidente do Brasil também decidiu mudar a embaixada para Jerusalém, e lá foi a Israel, e Deus está abençoando o Brasil como nunca. E aqui temos três homens que decidiram colocar-se ao lado de Israel para defender e ter amizade entre eles. O primeiro, os Estados Unidos com o presidente Trump, e assim vai, pela graça de Deus, uma enorme economia nesta nação. Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E no Brasil, no primeiro ano de este senhor presidente, no Brasil, o Brasil está sendo muito abençoado e o crime diminuiu uma percentagem enorme. Israel e o temor de Deus nas pessoas faz a diferença. Estar ao lado de Israel com o temor de Deus faz a diferença. E em terceiro lugar, o senhor Boris Johnson na Inglaterra. Também creio que isto que está acontecendo com estes três homens no mundo é algo do profético. E porquê? Porque eu creio que no capítulo 25 de Mateus está ali o julgamento das nações. E estão ali povos que são chamados de ovelhas e bodes. Os bodes estão à esquerda e as ovelhas à direita. Jesus disse que havia de dizer que os que estavam à direita eram os benditos do seu Pai e os outros eram amaldiçoados para ir para o inferno. De maneira que há uma diferença entre homem e homem, entre o que crê em Deus e aquele que não crê. De maneira que fiquemos com estas imagens nas nossas retinas dos nossos olhos para compreender que Deus faz a diferença daquele que o teme e daquele que o não teme. E compreendamos uma coisa importante na profecia para estes dias. Tudo indica, ou tudo está indicando, que o governo mundial religioso e o governo mundial político estarão para breve. Este breve não sabemos quando, mas estarão pelos factos já apresentados neste e noutros programas. Assim, para o tempo do reinado do Anticristo na Terra, eu creio que a Igreja não está cá, mas são muitas nações que ficaram para trás e as virgens loucas, particularmente, que vão sofrer de uma maneira horrível. De maneira que aqueles que ficaram defendendo Israel nesse tempo serão apelidados de ovelhas. Aqueles que lutam contra Israel serão os bodes. E as guerras contra o Anticristo estão reveladas já há muitos anos no capítulo 8 de Daniel e no capítulo 11. Portanto, tudo indica que está para breve, que há de haver um povo na terra que vai ficar lutando ao lado de Israel contra o Anticristo. E esses serão apelidados de ovelhas quando Jesus voltar para o Tribunal das Nações.
E continuando o nosso programa, prezado telespectador, de tudo o que nos é dado saber, temos trazido um pouco para nosso aviso para o tempo do fim da era da graça de Deus. Estas coisas estão acontecendo no mundo e a Sagrada Escritura nos revela que para o fim haverão dias trabalhosos para a Igreja de Cristo. O presidente americano, como temos visto, o presidente do Brasil e o primeiro-ministro da Inglaterra têm escolhido ficar ao lado de Israel e assim estas nações estão sendo abençoadas pelo Senhor para que se cumpra o que está escrito em Gênesis 12 e verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu creio que no final da grande tribulação, quando Jesus vier para julgar as nações na terra, este assunto está escrito em Mateus 25, 31 a 46. O Senhor então porá os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Estes bodes e ovelhas são povos, são pessoas. Uns ficaram lutando contra os cristãos da grande tribulação e contra Israel, outros têm ficado ao lado de Israel. E os bodes, segundo o que disse Jesus, irão para o fogo eterno, mas as ovelhas para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, isto é, para o reino de Cristo no milénio. Isto significa que muito povo de várias nações irão sobreviver nas lutas contra o anticristo, ficando ao lado de Israel. Para mim, eu creio que quando Jesus Cristo vier para a Terra terá apenas cerca de 1/4 da sua população que hoje existe, ou poderá existir amanhã ou depois, como usa dizer-se. Mas o facto é este: as grandes tribulações que virão ao mundo é reveladas no livro do Apocalipse, desde o capítulo 6 ao capítulo 8. Isto denota um desvaste enorme das populações, com vários tipos de guerras e pragas que hão de vir sobre este pobre mundo, escritos neste sagrado livro. E isso é para nosso aviso, para quem realmente deseja ser avisado. E para terminar, o terceiro aspecto da mensagem, diremos ainda o seguinte, que as religiões do mundo não são a Igreja de Cristo. E se alguém ali estiver com o nome de Cristo, Cristo não está lá. Mas, como eles próprios anunciam, é um pacto global para implantarem o novo humanismo. Jesus não tem parte nesse projeto. Esse é um projeto do anticristo, é um projeto satânico. E quando os judeus construírem o seu templo, isto tem que acontecer porque o próprio anticristo vai assentar-se no templo querendo parecer Deus, segundo São Inocêncio 2 e verso 4. Portanto, no meio das religiões também tem que ser discutido o assunto da construção do templo, porque está escrito que o anticristo tem que se assentar ali. E esse templo, que o Sinédrio diz para ser construído por 70 nações, naturalmente não podem seguir as instruções bíblicas do Velho Testamento, porque o templo dos judeus não pode ser profanado pelos gentios sem que tivesse de ser de novo santificado. Mas, segundo se entende, esse templo anunciado pelo Sinédrio será, a meu ver, um templo do humanismo, um pacto religioso e sem direção divina, segundo o que nos parece, se isso for avante. Assim, quando todas as religiões do mundo estiverem juntas, também está aberto o caminho
para a restauração, ou reconstrução do templo, melhor dito, e a razão disto são também as notícias que nos chegam. Os judeus têm convidado então essas outras religiões e nações para a construção, para que ali todos possam adorar a Deus. Mas o Deus dos moslims, dos maometanos, dos hindus, dos budistas, etc., e das religiões pagãs com todos os seus deuses, não é o Deus de Israel, nem o Deus dos cristãos. Tudo isso é humano e diabólico. E como podem as religiões pagãs com todos os seus deuses fazerem parte da chamada Igreja ou religião mundial? A Igreja, naturalmente, não. A religião mundial, sim. Eles têm razão e o afirmam publicamente. É o novo humanismo e não cristianismo. E dizem tudo de uma vez. É o homem sem Deus. O homem é que tem que governar-se por si próprio sem a supervisão da Santa Escritura, nem de Deus nas suas vidas. É, portanto, a deificação do homem para se entenderem sem a supervisão divina. Por essa causa, fiquemos alertados, porque as ordens que sairão de Roma são que todas as religiões são boas e todos vão para o céu, e isso é o que o povo gosta de ouvir. E Jesus, se quiser lá estar, tem que saber que tem que ser como os outros. Mas Jesus não pode lá estar. E porquê? Porque Jesus não é nenhum homem. É Deus revelado em carne, que veio com uma missão de dar a sua vida em nosso resgate no Calvário, e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não estará lá. O humanismo não é cristianismo. E Jesus não é nenhum líder, como temos dito muitas vezes. Jesus é Deus revelado em carne. Que o diabo ouça isto e todos aqueles que o seguem. Jesus não é nenhum líder de nenhuma religião. É Deus revelado em carne. É o Verbo divino. É o autor da vida. É o Criador do universo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 1 ao verso 14, ele é o Verbo divino, Deus encarnado. E está escrito acerca dele, em Isaías capítulo 9, verso 6, que ele seria chamado de Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Portanto, Jesus não é nenhum homem nem nenhum líder. É Deus revelado em carne. E a luta contra a redenção da humanidade, pelo sangue do Cordeiro, como temos ouvido da boca daquele chefe romano, não é nenhum fracasso, mas é a vitória contra Satanás, em que Jesus Cristo venceu no Calvário. E para nos dar a vitória a ti e a mim, Ele verteu o seu próprio sangue, no qual precioso sangue nos são purificados todos os pecados. Isto Satanás tem que ouvir e todo o universo tem que saber desta redenção maravilhosa que Deus operou na morte e ressurreição do seu Filho no Calvário. Louvado seja Deus nosso Senhor. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. A cruz não é nenhum fracasso. Deus nunca fracassou. Deus é um ser maravilhoso, glorioso, poderoso, ímpar. Não tem par na história. E além de tudo mais, Deus é Espírito. E Jesus fez conhecer quem era o Pai. E disse, eu e o Pai somos um. E ponto final. Entretanto, eles têm afirmado que o templo é casa de oração para todas as nações. Mas como será isso, visto que, segundo a lei judaica, os gentios não podem entrar no templo sem serem circuncidados, ou não poderiam? Existe um vislumbre sobre o assunto. É que os gentios poderão fazer, no futuro, parte apenas dos recintos do templo e não dentro dele.
em Apocalipse 11, e verso 2 afirma: e deixa o átrio, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Os gentios poderão pisar o átrio, mas não entrar no templo sem ser circuncidados. Portanto, o que está passando é de Deus ou é dos homens, ou é do humanismo. Mas isto está escrito no Novo Testamento e não no Velho Testamento, e os judeus não aceitam o Novo Testamento, mas sim o Velho. E possivelmente por essa causa da má interpretação bíblica, estão convidando todas as outras religiões e nações para fazerem parte do templo. E as notícias vêm do próprio porta-voz do Sinédrio de Israel, como temos visto. As Escrituras têm um amplo ensino, entretanto, sobre a profanação do templo pelos gentios, e essa profanação sempre trouxe ao povo judeu graves problemas. Não estamos falando de uma casa de oração do Novo Testamento, pois elas são como hospitais que Deus tem por este mundo fora para tratar dos doentes espirituais. Mas estamos falando do templo de Deus do Velho Testamento. Portanto, as casas de oração são como hospitais que tratam dos doentes espirituais que vêm procurando a misericórdia do Senhor, mas não do Velho Testamento como ele era e ainda tem que ser erguido. E neste caso, as leis que o regem continuam a ser as leis do Velho Testamento na última semana profética de Israel, do capítulo 9 de Daniel, verso 24 ao verso 27. E, para não demorarmos muito tempo, vou dar algumas escrituras onde se pode ver que a profanação do templo sempre trouxe graves problemas, a começar pelo Salmo 79 e verso 1. Também em Ezequiel 5 e verso 11. Em Esdras 4, verso 2 e verso 3. E em Atos 24, verso 5 e verso 6. Portanto, estas escrituras nos falam acerca da profanação do templo e dos problemas que aconteceram. De maneira que, como é que o Sinédrio está convidando 70 nações para construir e fazer parte numa só religião? Eles têm razão. É o humanismo, é um pacto global, mas sem Deus. Entretanto, vejamos agora, por fim, Isaías 56 e verso 7, que diz, porque os judeus também se agarram aqui, mas possivelmente fazem uma má interpretação. 56 de Isaías e verso 7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E não só isso, Jesus falou também deste assunto em Mateus capítulo 21 e capítulo 21 e verso 13, que diz: e disse-me, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. De maneira que eu penso que há aqui um grave caso de interpretação dos judeus convidarem 70 pessoas, 70 nações gentílicas para fazer parte da construção do próprio templo dos judeus. Aqui eu creio que Satanás está envolvido em tudo isso para fazer do mundo, como eles anunciam, um mundo humanista e um pacto global, e estão pensando em educar o mundo no meio ambiente e outros meios. E eu creio que daqui sairá a plataforma religiosa mundial para depois, num tempo que só Deus sabe quando é, anunciarem a vinda do Anticristo. De maneira que nós estamos terminando. Será aqui que os judeus se agarram para que os gentios se juntem à construção do templo? E quanto aos deuses de cada qual? E quanto às religiões pagãs? Que Deus nos dê graça de entender o tempo em que estamos vivendo,
porque eu sei que o rei Ciro, no passado, era um persa, não era judeu. E Deus o comissionou para repatriar o povo judeu para Jerusalém e construir o templo. E que da fazenda do rei Dário se pagou o material dessas despesas. Esdras 6, verso 1 ao verso 10. Isto está escrito na palavra de Deus. Agora, como será no futuro? Eu creio que para a Igreja não haverá muito mais tempo para estar na terra. Ao contemplarmos todas estas coisas, resta-nos pedir a Deus que o Senhor use de misericórdia para connosco nos dê a graça de estarmos atentos àquilo que está passando no mundo inteiro, porquanto os dias são trabalhosos para a Igreja. Mas Jesus continua sendo o bom Salvador, o bom Redentor, o nosso querido Emmanuel, Deus conosco. Aquele que quer salvar todos os homens e para isso manda pregar a palavra por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. De maneira que nós estamos chegando ao fim deste programa número 5 e esperamos que Deus vos abençoe. E agora nós vos fazemos um pedido. Cada um de vós que tenha ouvido estas mensagens desta série sobre este assunto, procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e procure do ministro aquilo que deve fazer para ser uma pessoa salva. E que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.